Cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ação de graças, vamos aclamá-lo com cantos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são as palavras do Salmo 95, de 1 a 7. E com essas palavras, o Senhor nos convoca a solene adoração. Vamos ficar de pé, vamos invocar o nome do Senhor, fazendo o nosso voto de confiança e dependência no Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro sai no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, em resposta a essa saudação, cantar o Salmo 100.
teu santo nome. Queremos, Senhor, neste santo dia, o dia que o Senhor mesmo separou e santificou, para que nele teu povo, o povo da aliança, pudesse se reunir, pudesse te adorar, Senhor. Deus, como estamos distantes de fazer aquilo que tu queres, pois muitas vezes, mesmo estando em tua casa, reunido com o teu povo, as nossas mentes, os nossos pensamentos e até o nosso coração está coisas alheias, coisas do dia a dia, nas atividades, aquilo que temos para fazer, para pagar, para resolver. Ó Senhor, nós te pedimos, dá-nos, ó Deus, um coração voltado para ti. Dá, Senhor, que as nossas mentes e os nossos corações possam estar inteiramente ligados ao trono da graça nesta manhã. Dá, Senhor, que possamos te adorar em espírito e em verdade. Também te pedimos, ó Senhor, o perdão dos nossos pecados, não somente pela mediação do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados, nos purifique a mente e o coração, e tire de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti. Dá-nos, Senhor, um novo coração, um coração que ame ao Senhor acima de todas as coisas, e que ame ao nosso próximo como a nós mesmos. Também rogamos a tua bênção sobre a tua palavra linda e pregada. Dá que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, e sejamos exortados, edificados e fortalecidos na fé. Abençoe, Senhor, a tua igreja ao redor do mundo. Abençoe o teu povo, aqueles que sofrem, aqueles que estão em região de conflito, de guerra. Guarda o teu povo com paz, Senhor. Nós te rogamos, ó Deus. Nós rogamos também pela Igreja do Brasil, rogamos por nossa pátria, rogamos pelos governantes da nossa nação. Tem misericórdia, Deus, de nós. E dá-nos, ó Deus, que tenhamos dias melhores, segundo a tua vontade, para a tua glória. Nós te pedimos isso em nome, pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Nós temos as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo, os 10 mandamentos. E assim está escrito: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia
o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia o Senhor descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença a mim. Essas são as palavras do Senhor, e diante da lei do Senhor, nós nos humilhamos, confessando os nossos pecados. Mas a lei do Senhor também nos aponta para Cristo, por isso nós nos alegramos, porque temos um Salvador, temos um Redentor. Então vamos fazer este momento de contrição cantando o Salmo 51.
Mas ele termina o salmo pedindo que o Senhor renove a alegria do Espírito dentro dele, que sustente na sua salvação. Que os eleitos de Deus podem cair em graves pecados, mas eles não permanecem. O Senhor concede arrependimento, concede perdão e restitui a alegria da salvação que temos por meio de Jesus Cristo. E por isso também nós temos a promessa de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Assim creiamos que temos no Senhor o perdão, mas também a santificação, porque Ele nos perdoa para também nos santificar. Não devemos ser rotineiros em pedir perdão pelos mesmos pecados, mas devemos buscar no Senhor a graça, a misericórdia, perdão e também a santificação. Os irmãos e irmãs, vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura do livro de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10, depois de Lucas, capítulo 11, de 14 a 21. E o texto da pregação desta manhã será Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 30, onde o Senhor Jesus fala do sinal de Jonas. E é interessante que eu sempre entendi que esse sinal de Jonas eram os 3 dias que ele passou no ventre do peixe. Mas estudando a palavra do Senhor para esta pregação, nós vemos que a ligação de Jonas com o Senhor e o sinal que o Senhor dá é o mesmo que Jonas deu. Jonas não fez milagre, Jonas não expulsou demônio, Jonas não curou, mas Jonas proclamou o arrependimento, chamou o povo ao arrependimento. E nesta 4ª semana do Advento, a palavra do Senhor também continua nos chamando, do Advento da Paixão, a palavra do Senhor continua nos chamando para nos arrependermos dos nossos pecados. Então, isso nós vamos ver em Jonas, mas também na pregação de hoje. Jonas capítulo 3, os versículos de 1 a 10, nos diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram em Nínive, por decreto do rei e dos nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos fazer a segunda leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versículos de 14 a 21. Jonas foi um profeta bem rápido. Cidade que ele deveria percorrer em 3 dias, ele percorreu
imundo. Mas aquela mensagem foi suficiente para que o povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. Agora o Senhor Jesus está pregando e fazendo sinais. E vejam a resposta do povo. Lucas capítulo 1, demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada por Beelzebul, o príncipe dos demônios, e ele expulsa os demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por que nos expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes contra vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estarão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiavam e divide os despojos. Então, no nosso texto, nós vamos ver qual vai ser a reação de Jesus diante dessa posição tão endurecida dos seus ouvintes. Mas para preparar os nossos corações para ouvir a pregação, vamos ainda cantar o hino 126.
Agora vamos ver o texto da pregação, que está nos versículos de 29 a 32, também do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Lucas 11, 29 a 32. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A raiz do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, queridas crianças e aqueles que nos ouvem pela internet, nós vivemos em uma geração que valoriza intensamente a informação, a evidência e a experiência. Somos bombardeados o tempo todo por informações. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento como hoje. Com poucos cliques, qualquer pessoa pode ouvir pregações, ler a Bíblia em diversas versões, assistir a debates teológicos, a ter contato constante com o Evangelho, acompanhar o culto pela internet. No entanto, meus irmãos, ao mesmo tempo, esta também é uma geração marcada por profunda incredulidade. Muitos dizem: se Deus realmente existe, por que não se mostra de forma mais clara? Outros afirmam: se eu visse um milagre, então eu creria. Ainda aqueles que vivem esperando uma experiência mais forte, um sinal mais evidente, algo extraordinário, e finalmente confirme a fé. Mas o texto de Lucas, capítulo 11, os versículos de 29 a 32, nos coloca diante de uma pergunta desconfortável. Será que realmente falta luz, falta informação, falta conhecimento? O problema é que estamos resistindo à luz que já recebemos. Jesus olha para a multidão ao redor, uma multidão religiosa, interessada, curiosa, e declara: esta é uma geração má. Ela pede um sinal, não porque lhes faltavam sinais, mas porque se recusavam a crer diante dos sinais que já haviam recebido. E talvez o nosso maior perigo hoje não seja o acesso à verdade, mas a familiaridade com ela sem arrependimento. Estamos cercados de luz, a palavra é pregada, Cristo é anunciado, o Evangelho é conhecido, mas a questão não é quanta luz temos, e sim o que fazemos com ela. Por isso, o tema desta mensagem hoje é o perigo de
esse texto, veremos que o maior risco espiritual não está fora da igreja, mas dentro dela. Ouvir, ver, conhecer e ainda assim não se render a Cristo. Quantos corações incrédulos dentro da igreja? Quantos corações endurecidos? Quanta resistência à autoridade da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o primeiro ponto desta mensagem é: uma geração perversa pede, mas não crê. Jesus começa com uma afirmação direta, sem suavizar as palavras. Esta geração é uma geração perversa. Não se trata de uma avaliação superficial, mas um diagnóstico espiritual. Era uma geração religiosa, que conhecia as Escrituras, que frequentava os lugares de culto, mas que ainda assim era má, porque pedia, mas não cria. O problema não era a falta de sinais. Eles já haviam visto demônios sendo expulsos, enfermos sendo curados, o poder de Deus sendo manifestado diante dos seus olhos. O próprio texto de Lucas, no capítulo 11, o texto que nós lemos, mostra isso. Enquanto alguns do povo começaram a se perguntar se Jesus seria de fato o Cristo, os escribas e fariseus seguiam na direção oposta, endurecendo ainda mais o coração, em vez de reconhecerem a obra evidente de Deus, atribuíram o poder miraculoso de Jesus à influência de Satanás. Este, inclusive, é o pecado contra o Espírito Santo, atribuir a obra de Deus a Satanás. Ainda assim, diante dos mesmos fatos, surgem reações completamente diferentes. Alguns são levados à dúvida sincera, outros à rejeição deliberada. Havia também aqueles que, influenciados por esses líderes, tentavam convencer o povo de que essa era a explicação correta para os acontecimentos extraordinários que todos estavam vendo e comentando. Ao mesmo tempo, outros exigiam de Jesus um sinal do céu, como se as obras que já haviam presenciadas não fossem suficientes. E no meio de tudo isso, havia uma multidão de curiosos, observadores atentos, intrigados, mas não comprometidos, que apenas perguntavam o que iria acontecer a seguir. Exatamente nesse contexto que se revela o que Jesus chama de uma geração perversa, ou uma geração má. Uma geração sem evidências, mas uma geração dividida entre a incredulidade ativa, a resistência deliberada e a curiosidade superficial. Uma geração que vê, mas não enxerga, que ouve, mas não se rende à verdade. Ainda assim, pedem um sinal. Isso revela algo essencial. A incredulidade não nasce da falta de evidência, mas de um coração que resiste à evidência. Eles não queriam crer, queriam controlar as condições da fé. Ao pedir um sinal, diziam na prática: se Deus fizer isso, então eu creio. Eles queriam manipular Jesus, mas isso não é fé.
Isso é negociação espiritual. A verdadeira fé não coloca Deus à prova. Ela se submete à revelação que Deus já deu. Quando o homem exige sinais, ele tenta se colocar acima de Deus, como juiz da verdade. E essa palavra ecoa fortemente em nossos dias. Também vivemos em uma geração que busca experiências constantes, que valoriza o sentir mais do que o crer, que condiciona a fé às circunstâncias. Muitos dizem que precisam sentir algo diferente, precisam de respostas específicas, precisam ver para crer, mas ao mesmo tempo ignoram a palavra de Deus, negligenciam o arrependimento e resistem ao senhorio de Cristo. O padrão é o mesmo. Pedem, mas não creem. Busca, mas não se rende. Ouve, mas não obedece. Por isso, precisamos nos examinar com sinceridade. Será que temos colocado condições para crer? Será que estamos esperando algo mais de Deus para obedecer? Muitas vezes o problema não é a falta de luz, mas a resistência à luz. E quanto mais ouvimos sem responder, mais endurecido se torna o nosso coração. Quem pede sinais, mas rejeita a palavra, não quer luz, quer controle. A incredulidade não é ignorância, é resistência. Não é falta de evidência, é excesso de resistência. Se essa geração pede sinais, mas não crê, então surge a pergunta: Deus vai dar mais sinais? Ou Ele já deu tudo o que precisamos? É exatamente isso o que Jesus responde a seguir. O único sinal que será dado é o sinal de Jonas. Isso é o próprio Cristo. O único sinal dado é o sinal de Jonas. Deus já falou de forma suficiente. Diante dessa incredulidade, Jesus estabelece um limite claro. Nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração, diz o Senhor. Isso não significa que Deus deixou de falar, mas que Ele já falou de forma suficiente. O sinal de Jonas, no contexto de Lucas, não aponta primariamente para o milagre do grande peixe, mas para o próprio Jonas, como um sinal vivo para os ninivitas. Ele foi um mensageiro enviado por Deus. Sua presença e sua pregação era um alerta do juízo, um chamado urgente ao arrependimento. O sinal, portanto, não era um espetáculo, mas uma mensagem que exigia resposta, um chamado urgente de Deus ao coração humano. E Jesus afirma que, assim como Jonas foi um sinal, o Filho do Homem também o seria. Aqui está o centro do texto. O sinal não é algo que Deus faz, é alguém que Deus envia. E esse alguém é o próprio Cristo. Ele é a revelação perfeita de Deus, a palavra encarnada, aquele que chama ao arrependimento com autoridade divina. Nele,
Deus se revelou de forma plena e definitiva. Sua vida, sua morte e sua ressurreição constituem o maior sinal já dado à humanidade. Por isso, buscar algo além de Cristo é revelar um coração insatisfeito com a revelação de Deus. Muitos ainda hoje vivem buscando algo a mais experiências, mais sinais, mais confirmações. Mas quem não se satisfaz com Cristo não será satisfeito por nenhum outro sinal. Deus não prometeu alimentar a nossa curiosidade, mas chamar-nos ao arrependimento por meio de seu Filho. A pergunta que precisamos fazer é: Cristo é suficiente para mim? Cristo é suficiente para mim? Ou ainda estou esperando algo além da palavra? Rejeitar Cristo não é falta de evidência, é rejeitar o maior sinal que Deus já deu. O maior sinal não é o milagre de Cristo. Deus não nos deve novas provas. Ele já nos deu o seu Filho. Quem ignora o sinal de Cristo não crerá em nenhum outro. Por isso Jesus avança ainda mais e apresenta dois exemplos que tornam a situação ainda mais grave. Se o problema não é falta de sinal, mas rejeição do sinal dado, ele mostra que até os gentios, até aqueles que não faziam parte do povo da aliança, com menos, responderam melhor que aquela geração. Isso nos leva ao nosso último ponto: a condenação dos que rejeitam a luz. Versículos 31 e 32 diz: a rainha do sul se levantará no juízo, os ninivitas se levantarão no juízo. Ele fala da rainha do sul e dos ninivitas, ambos gentios, ambos com muito menos acesso à revelação de Deus do que Israel. A rainha do sul, que era a rainha de Sabá, veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela não tinha os privilégios espirituais de Israel, não vivia cercada pela palavra, mas ainda assim moveu-se, buscou, veio e ouviu. Ela percorreu uma longa distância, movida pelo desejo de conhecer a sabedoria de Deus. Agora vem o contraste que Jesus estabelece. Ele declara: agora está aqui o que é maior do que Salomão. Cristo é a própria sabedoria de Deus encarnada. A rainha de Sabá teve pouca luz, mas aquele raio de luz que ela teve, ela buscou. Já aquela geração tinha plena luz e ignorou. Em seguida, Jesus menciona os ninivitas, uma cidade pagã e violenta, que se arrependeu com a pregação simples de Jonas. Eles ouviram uma mensagem breve, sem milagres, sem sinais extraordinários, e ainda assim se humilharam diante de Deus. E agora novamente o contraste. Jesus afirma: agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jonas era apenas um profeta, diga-se, um profeta estressado. Cristo é o Filho de Deus. Eles ouviram pouco e se arrependeram. Aquela geração ouviu tudo e resistiu. Então vem a declaração solene: esses gentios
se levantarão no juízo e condenarão aquela geração. Isso revela um princípio profundo. Deus julga não apenas o que recebemos, mas como respondemos ao que recebemos. Quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Em outro lugar, Jesus diz: aos que mais é dado, mais será cobrado. E isso nos atinge diretamente, porque nós temos mais luz do que qualquer geração anterior. Temos a Escritura completa, temos acesso livre à palavra, temos ensino abundante, temos clareza sobre Cristo. E ainda assim, quantas vezes ouvimos e não obedecemos? Sabemos, mas não nos arrependemos. Entendemos, mas não nos rendemos. Precisamos então parar e fazer perguntas sérias, não apenas ao texto, mas a nós mesmos. O Evangelho ainda me confronta, ou eu já me acostumei com ele, ou já a pregação não faz mais nem cócegas no meu ouvido. Há um grande perigo e ouvir repetidamente as mesmas verdades. Aquilo que antes quebrava o coração, agora pode apenas passar pela mente. A cruz que antes nos humilhava pode se tornar apenas um conceito conhecido. Quando o Evangelho deixa de nos confrontar, não é porque ele perdeu o seu poder, é porque nós estamos nos tornando insensíveis. E eu pergunto: a palavra ainda produz arrependimento ao seu coração? Ou é apenas informação? Ou é apenas mais um sermão? É possível crescer no conhecimento bíblico e ao mesmo tempo não crescer em santidade. Isso é uma triste verdade. Ouvir sermões, participar de estudos, aprender doutrina, tudo isso pode acontecer sem que haja verdadeira transformação. Mas a palavra de Deus nunca foi dada para informar. Ela foi dada para nos levar ao arrependimento. Se não há mudança de vida, algo está errado no coração de quem ouve. Pois onde a luz chega, as trevas se dissipam. E a pergunta que devemos fazer é esta: eu estou respondendo à luz ou apenas convivendo com ela? Essa é uma questão central do nosso texto. Aquela geração estava cercada pela luz, vendo, ouvindo, presenciando, mas não estava respondendo. Esse é um dos estados mais perigosos da alma. Estar perto da verdade sem crer nela. Lembrem do exemplo de Judas. Judas andou com Jesus, viveu com Jesus, comeu com Jesus, viu os milagres, mas trocou Jesus por 30 moedas. E por que isso é tão sério? Porque é um perigo silencioso, quase imperceptível. A familiaridade com a verdade pode endurecer o nosso coração. O coração humano não permanece neutro diante da luz. Ou ele se quebranta, ou ele se endurece. O mesmo sol que molesta a manteiga endurece o barro. E quanto mais vezes alguém resiste, mais difícil se torna responder depois. Quanto mais a pessoa se afasta da verdade, mais
Por isso, precisamos entender algo com toda clareza. Não seremos condenados por falta de luz, por falta da verdade, mas por rejeitar a luz, por rejeitar a verdade que recebemos. Isso, na verdade, vai ser o maior pecado naquele dia de juízo. Isso vai ser o que trará mais condenação. Ter rejeitado o Filho de Deus. Pois luz não garante salvação. Conhecimento apenas não garante salvação. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade. O que mais é dado, mais é cobrado. Aqueles que ouviram Jesus pessoalmente tinham mais luz do que Nínive. E exatamente por isso sua culpa era maior. Maior privilégio espiritual pode se tornar a maior condenação. Estar na igreja, ouvir a palavra fielmente, conhecer a verdade, tudo isso é um privilégio imenso. Mas se não houver resposta, isso se torna testemunha contra nós. Ouvir o Evangelho e não se arrepender é o caminho mais curto para o endurecimento. Porque cada vez que o coração resiste, ele se torna menos sensível. O que hoje incomoda, amanhã pode não incomodar mais. Diante disso, a pergunta final não é teórica, mas é profundamente pessoal. O que você tem feito com a luz de Cristo? O que você tem feito com o conhecimento da palavra? Porque não estamos diante de qualquer luz. Estamos falando daquele que é maior do que Jonas. Não apenas um pregador de arrependimento, mas aquele que levou sobre si o juízo, que levou sobre si o castigo que era nosso. Estamos falando daquele que é maior que Salomão. Não apenas um mestre sábio, mas a própria sabedoria encarnada, a própria sabedoria em pessoa. E esse Cristo está sendo anunciado hoje. Isso muda tudo. Porque significa que hoje não é dia de pedir mais sinais. É dia de responder com fé e arrependimento. Hoje é dia não de endurecer o coração. Hoje é dia não de adiar a resposta. Hoje é dia de se render à luz que já foi plenamente revelada. Hoje é dia de orar de forma diferente. Não pedindo mais sinais, mas pedindo um coração quebrantado. Senhor, eu já ouvi a tua luz. Perdoa a minha resistência. Quebra o meu coração endurecido. Dá-me um coração sensível à tua palavra. E ensina-me a obedecer. Como igreja, precisamos recuperar a seriedade de ouvir a palavra de Deus. Não estamos aqui apenas para adquirir conhecimento, mas para ouvir a voz de Cristo e responder a ela com fé, com arrependimento e com obediência. Cristo é maior que Jonas. Cristo é maior que Salomão. Cristo está sendo anunciado hoje entre nós. O maior sinal já foi dado. A maior luz já brilhou. E a responsabilidade agora é nossa. Portanto, hoje, não endureça o seu coração. Não adie a resposta. Não trate a palavra de Deus como algo comum. Ouça, creia, arrependa-se e renda-se a Cristo enquanto há tempo. Amém. Em resposta a esta palavra,
Quantas vezes, Senhor, temos sido chamados ao arrependimento? Tantas vezes continuamos nos mesmos pecados, continuamos resistindo à Tua palavra, continuamos resistindo ao Teu chamado, continuamos com o coração endurecidos. Quantos, Senhor, têm se endurecido? Quantos têm se afastado do Senhor, do seu culto, do seu povo? Ó Deus, nós clamamos, tem misericórdia, Pai. Traz de volta, Senhor, aqueles que têm se endurecido, aqueles que têm, Senhor, resistido à Tua palavra. Espera também, Senhor, os corações daqueles que estão tristes, desanimados. Senhor, Tu conheces a cada um. Tu sabes, Senhor, da dor, do sofrimento, mas também das fraquezas de cada um de nós. E nós clamamos, ó Deus, ajuda-nos em nossa falta de fé. Dá-nos fé verdadeira, fé que nos leve ao arrependimento, fé que nos leve à mudança de vida, à transformação, ao amor a Ti, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nós oramos pelos enfermos, pedimos, Senhor, para aqueles que sofrem dores, para aqueles que padecem de enfermidades, aqueles que sofrem as consequências já da idade. Rogamos que o Senhor os abençoe. Oramos para aqueles que estão internados em hospitais. Lembramos, Senhor, do nosso irmão Wessel. Lembramos também, Senhor, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rogamos por sua saúde, por sua restauração, por sua libertação, pela transformação também, Senhor, do seu coração. E assim, ó Senhor, de todas as autoridades constituídas, daqueles, ó Deus, que têm sido injustos em seus julgamentos, o Senhor leve ao arrependimento, a reconhecer os seus erros e, ó Deus, a serem transformados pelo Teu poder. Seu Senhor, com aqueles que não estão hoje aqui na igreja, no culto, Tu sabes os motivos e as razões de cada um. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor renove Tua graça, Teu amor, que onde quer que estejam, lembrem da Tua misericórdia. Oi ao Senhor neste dia. Também oramos, Senhor, pelo culto na próxima semana, onde teremos declaração de fé de Amaury, Sheilane, também o batismo de seus filhos. Abençoe esta família, para que possa caminhar firmemente em Teus ensinos, em Tua palavra. Louvamos, Senhor, o Senhor ter trazido para o nosso meio. Rogamos a Deus que essa igreja seja uma bênção na vida dessa família. Que eles também sejam uma bênção na vida desta igreja. Abençoe, Senhor, cada visitante, abençoe aqueles que também acompanham pela internet. Que Teu Espírito Santo opere na vida e no coração de cada um. Fortalece-nos, Senhor. Nós assim que rogamos, em nome do meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos agora o privilégio e a oportunidade de fazermos as nossas ofertas. Depois do ofertório, nós vamos cantar o Salmo 67. Será